Boas-vindas ao podcast Muito Além da Medida. Essa é uma iniciativa da JR Ferragens e Madeiras, que vem apostando aqui no mercado mineiro em educação, tecnologia e conhecimento para os nossos marceneiros. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio com dois convidados completamente especiais, que inclusive são amigos pessoais meus. Eu tenho uma honra e o prazer de apresentar eles, que é o Marcelo Lobo, fundador do Mundo Marcenaria, e o Marcel, sócio dele, que hoje fazem um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e nós vamos discutir um pouco sobre isso aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Marcel, boa noite. Tudo Eu bem. queria que vocês contassem um pouco da sua história. Me fala um pouquinho, quem que é o Marcelo Lobo? Rapaz, olha, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Fui criado, moro até hoje. E desde garoto, cara, no início da faculdade já, eu comecei a me interessar por marcenaria, né? Ficava o tempo todo Fiz desenho industrial na PUC, no Rio, e ficava o tempo todo dentro da oficina lá, entre as aulas, nos intervalos, enchendo o saco dos caras, querendo aprender e ver como é que as coisas funcionavam. Eu sempre dei muita sorte, porque a estrutura da faculdade sempre foi muito boa, e os professores, laboratoristas lá sempre me deram muita atenção, tiveram muita paciência comigo para me ensinar. E eu, cara, cada vez mais fui me interessando por marcenaria, e no começo fazia peças soltas e tal, mas com o passar do tempo eu fui mais, um pouquinho indo mais para o lado do móvel sob medida. Isso foi um processo que não foi imediato, mas até eu conseguir ter a oportunidade de montar minha marcenaria, e aos pouquinhos eu tive também a ajuda de pessoas pelas quais eu sou muito grato até hoje, para montar minha própria estrutura. E sempre acreditei que, cara, eu podia trabalhar com marcenaria, aceitar os projetos, os desafios mais difíceis que viessem lá, porque isso ia me trazer, assim, aprendizado. Eu ia errar, acertar pra caramba, mas errar bastante também, até chegar num ponto de me sentir confortável com aquilo que eu estava fazendo, porque sempre foi o que eu amei fazer. E na faculdade de desenho industrial, você tem uma série de possibilidades de trabalho, né? E fazer marcenaria me dava a possibilidade de fazer um projeto e pouco tempo depois vê-lo pronto, né? Então eu conseguia realizar a coisa de uma forma muito mais... Ver a obra realizada, né? Ver a obra realizada de uma forma muito mais prática, né? Então E aí começou, para ser bem conciso, esse foi meio que o trajeto, e estou aí até hoje, né? O Mundo Marcenaria nasce que ano? O Mundo Marcenaria em 2016. 2016. Começamos na verdade, o Mundo Marcenaria ele foi desenvolvido porque eu comecei a catalogar todas as questões que eu achava importantes de melhorar nas obras, não só questões da marcenaria, mas todos os problemas que envolviam a obra e que acabavam atrapalhando o processo da marcenaria. E tudo que você tinha que mexer, né? E aí eu comecei... todo mundo que tem marcenaria, ou que já teve, principalmente há um tempo atrás, sabe que a gente passava uns processos meio complicados, sofre um pouco com algumas coisas. Então, eu comecei a catalogar esses erros e comecei a criar conteúdos e treinamentos para ajudar as pessoas que vinham depois de mim na marcenaria a não passar pelos mesmos problemas, a ter menos retrabalho, a otimizar mais a produção, pensar mais nos projetos. E isso, graças a Deus, atingiu não só marceneiros, montadores, mas também profissionais da arquitetura e do design, né? Perfeito. E o Marcel? Quem que é o Marcel Lima e quando que ele chega no Mundo Marcenaria? Legal, Rafa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. A honra é nossa. Mas, cara, o Marcel é o seguinte, eu venho de um ramo completamente diferente. Quer dizer, tem um pouco a ver, que é a questão, eu venho da educação. E aí, enfim, trabalhei 30 anos na educação, nas maiores companhias do país de educação, como executivo. E aí, num determinado momento, e outra coisa, eu sempre gostei de fazer as coisas em casa, sempre resolvi tudo em casa. A única coisa que eu não mexia era com gás. E aí, uma época, eu resolvi aprender a fazer marcenaria, resolvi aprender a entrar na marcenaria para fazer os armários de casa. E aí, o que eu fiz? Fui procurar na internet qual conteúdo eu achei. O do Marcelo. E aí, obviamente, por estar no Rio e pela proximidade, acabei conhecendo o Marcelo, ficamos amigos. E
quando eu saí da companhia, quando eu saí da educação da companhia que eu fiquei por 30 anos, eu entrei na sociedade do Mundo Marcenaria, entrei com ele para a gente alavancar o negócio, fazer esse modelo novo que a gente apostou, né? Crescer, e tô junto dele agora nisso aí. É bacana demais. Agora, eu tenho uma curiosidade, ô Marcelo. Você não citou aí, mas eu sei que tem uma história legal. Seu pai era maestro? Ele Me fez conta um regência pouquinho. na faculdade. Acho que ele não chegou a se formar, mas ele sempre foi músico, né? Que bacana. E sempre tocou em casa piano, flauta, e um cara que escrevia partitura, assim, bem legal. Nada a ver com... Não, tudo a ver. Eu estou puxando esse assunto justamente porque sua mãe também vem da área da arte, né? A minha mãe é produtora e roteirista, de Roteirista. teatro e cinema. Então, os pais eram da área da arte, marcenaria também é arte, certo? Então, tem uma relação tem aí. Tem uma alguma forçada, relação. mas tem uma relação. Tem. Não, tem super uma relação. Pô, Tem. tem uma questão de criatividade, meter a mão na massa. Poxa, Isso. super arte. Eu também acho bacana demais. Ô, Marcelo, me fala uma coisa. Quando você junta com o Marcelo, o que você acha que você completa no mundo Legal. marcenaria, que você agrega no mundo marcenaria, que não tinha antes ou que poderia ser melhorado com a sua presença? Bacana. Bom, logo nas primeiras conversas deu para perceber que eu conseguiria agregar, trazendo um pouco da minha experiência de gestão do mundo corporativo, por mesmo sendo uma outra área, mas por um negócio novo, novo para mim principalmente, e empreender. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque no fundo todos somos empreendedores, acabamos sendo empreendedores. E outra coisa também que eu visualizei foi trazer um pouco dessa questão da educação. Pelo mundo marcenaria ser reconhecido, primeiro como uma formação de marceneiros, como cursos, enfim, e conteúdo para marceneiros, eu vi a possibilidade de pegar esse ramo da educação e complementar o mundo da marcenaria de outra forma. Melhor, organizar melhor. De outra forma. Então, a gente pensou num modelo de negócio completamente diferente, onde até esses cursos vão servir para formar novas pessoas para trabalhar num ecossistema que a gente está montando. Perfeito. E, Marcelo, uma questão. Vamos começar quando era só marcenaria e você virou um educador, né, da área. Qual que foi o momento exato que você mudou o modelo de negócio da marcenaria e passou a terceirizar? Passou a uma produção com parceiros, né? Isso foi uma coisa gradativa, né? E eu acredito muito que isso deveria acontecer em todas as marcenarias, na verdade. Enfim, você fala de montadoras de carro, né? Que é uma área que você trabalhou muito, e se chama montadoras, né, de carro. Eu comecei a terceirizar porque, em alguns momentos, a minha capacidade produtiva dentro da minha marcenaria estava completa. Mas eu conseguia, estava saturada, mas eu conseguia pegar mais trabalhos por fora. E aí eu comecei a terceirizar, ainda muito reticente, lógico, naquela época, eu estou falando de 10 anos atrás. Sim. Talvez até um pouquinho mais. E a gente fazia os planos de corte, cara, na mão ainda, sabe? E começavam a chegar as peças, e aí primeiro era só cortado, depois cortado e fitado e tal. Então começou como uma alternativa ao que a gente já tinha. Um complemento, né? Um complemento ao que a gente já tinha. Então, e você começa a ver que, depois de um tempo, você começa a ver que você não precisa ter determinadas coisas em casa eu digo, dentro da sua própria estrutura, se você pode usar estruturas mais avançadas e melhores dos outros. Os parceiros, né, os terceirizadores, começaram a evoluir também com o tempo. Então começou a ficar muito mais confortável terceirizar. Aí você começa a ter uma série de benefícios em termos de diminuição de custos fixos e umas outras coisas. E claro, aquilo, com o tempo, eu acho que tanto os marceneiros foram ajudando os terceirizadores a encontrar um processo melhor de entrega, né, e de qualidade de entrega também. E às vezes, enfim, no começo você recebia algumas peças fora do esquadro, você ligava para o pessoal ajustava a máquina. Então sempre teve essa troca. Então acho que foi um processo que foi acontecendo Gradativo, natural. Exato. E foi uma coisa colaborativa entre as duas partes. E hoje em dia você pode ter uma boa marcenaria, uma marcenaria super completa, e você não
precisa não terceirizar. Você pode terceirizar também uma determinada parte, alguma coisa que você não queira fazer dentro, sabe? É importante ter parceiros capacitados ali a te completar, né? Como uma sociedade, que você tem valências que se unem, que se completam, né? Certo. E me fala uma coisa, antes da gente passar para o Marcel, eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade no começo? Qual foi a sua primeira dificuldade na hora que você decidiu terceirizar? Começou a terceirizar? E especificamente para terceirização, Isso. qualidade de entrega, porque naquela época a gente cortava, a gente chegava com as peças maiores um pouco na oficina, e a gente limpava na serra Exato. para poder garantir esquadro. E a dificuldade maior foi entender como é que esse fluxo funcionaria, né? Pô, como é que eu começo a parar de produzir com o meu maquinário, porque realmente facilita demais. A gente sempre pré-montava. Quando eu tinha na marcenaria, a gente pré-montava tudo, os armários grandes também, a gente pré-montava e desmontava. Os pequenos, né, gabinete de cozinha, banheiro e tal, a gente deixava montado, levava em módulos, né? Mas a gente tinha assim a dificuldade de confiar na qualidade, que hoje em dia, cara, você pode aqui, por exemplo, você não precisa se preocupar com isso, né? Perfeito. Eu peço aqui, maquinário faço muito mais avançado. um maquinário mais avançado, processo mais avançado, procedimentos melhores. Sim. Né? Ou seja, Então, então o Marcel estressou menos para adaptar com isso, né? Veio quase 10 anos depois. Não, Na verdade, eu já cheguei apostando muito nisso, colocando Você não teve todas as dúvida fichas nenhuma. nisso. eu queria acrescentar, o Marcel falou, assim, na verdade ele trouxe muito mais do que ele falou, né? Ele trouxe muito da capacidade de gestão financeira também. E Que é importantíssimo, né? Importantíssimo. É uma dor dos marceneiros. E, cara, até para as pessoas acreditarem, assim, entenderem o seguinte, cara, você não precisa, não deve fazer tudo, sabe? Eu tive uma dificuldade de desapegar de algumas coisas, inclusive de mão na massa, que, assim, para você fazer o business funcionar, para você poder escalar, você tem que fazer um gerenciamento mais organizado da coisa. E quando você separa isso, separa as funções, é muito mais fácil você conseguir chegar lá. E o Marcel trouxe não só essa maturidade, mas a maturidade também de ter uma coisa que ele fala que sempre ficou na minha cabeça depois que a gente começou a trabalhar, que é trabalho bem feito, é trabalho feito e conferido. Feito conferido. Então, Ótimo, assim, essa eu vou anotar. essa é para anotar mesmo. Isso eu aprendi com um chefe meu. Como é que é? Trabalho bem feito? Trabalho bem feito é trabalho feito conferido. Então, eu nunca mais mando um arquivo para produção sem dar uma última olhada, sem dar uma última conferida, sabe? Sem fazer uma passagem, então, não só na parte de gestão, mas também nessa parte de cuidado com os processos, sabe? Certo. E cada obra que a gente faz, a gente está melhorando um pouquinho. Sempre melhorando, ajustando alguma coisa. Isso. Sempre. Não tem... Hoje em dia, dificilmente a gente entrega uma obra e não revê o processo. É aquela questão, né, do planejar, executar, replanejar, checar como foi e replanejar o processo. Então você é mais ou menos igual eu, né? É o PDCA, né? O chamado PDCA, isso. Exatamente. O Marcelo falou aqui sobre a questão da indústria automobilística. Eu trabalhei um tempo da minha vida dentro da indústria de automóveis, né? E lá nada é fabricado dentro da indústria, né? Tudo é terceirizado, cada peça do carro. Por isso que chama montadora de carro, tá, gente? Não é à toa, não. É porque só monta as peças, não fabrica nada. E isso se aplica a todas as indústrias que tem hoje, globalmente falando. Mas por isso eu tive facilidade. Quando eu comecei na marcenaria, eu já comecei 100% terceirizando, né? Ainda mais que eu aprendi fora do Brasil a marcenaria. Mas você, Marcelo, você já chegou sentindo potencial e falando, vamos para cima disso aqui. Eu cheguei jogando todas as fichas nisso. Quando eu olhei e comecei a estudar o mercado, né? Por ser um amante primeiro, por hobby e tal, fiz um monte de curso, enfim, conheci muita gente no mercado. Eu entendi a dinâmica e como o mercado funcionava. E eu percebi que você ter um custo fixo baixo, para mim era o caminho matador. Então a terceirização possibilita isso. Então a gente hoje consegue funcionar, a gente opera muito bem com um custo fixo baixíssimo, quase zero. Então, por exemplo, até o Marcelo já teve uma oficina muito grande. Hoje em dia a gente não tem um espaço muito grande porque a gente não precisa disso. Se a gente precisa de um espaço grande, até esse espaço grande a gente terceiriza em algum lugar.
sei lá, às vezes a gente tem que fazer alguma peça, alguma coisa muito especial que não dá para terceirizar porque é tailor-made. Então, você faz isso numa oficina. Mas praticamente o resto todo, tudo, a gente terceiriza. Isso. Só para ficar didático para o nosso amigo marceneiro que estiver assistindo e não sabe exatamente o que significa, dá o exemplo de alguns custos fixos que normalmente teriam numa marcenaria e que você elimina terceirizando. Bom, quando você não tem um espaço, O aluguel. o aluguel você já não tem de cara. Perfeito. Esse é um que você já corta de cara. E aí vem aluguel, não tem água, não tem luz, não tem, enfim, funcionário. Depreciação de máquina. Depreciação. A gente encontrou um modelo que os nossos funcionários, os nossos montadores, eles são remunerados por percentual da instalação, por percentual da venda. E, obviamente, a gente conseguiu montar um esquema muito bacana e atraente para eles. Tem alguns montadores que são mais chegados, que são nossos mesmo. Aí, realmente, a gente tem algum custo com eles, mas isso foi na medida que a gente foi crescendo. No início, não. No início, era tudo 100% terceirizado. A gente não tinha nenhum montador. Os montadores eram como catalogados, né, qualificados. A gente conhecia os caras, conhecia o trabalho deles, via como eles trabalhavam, trazia eles para trabalhar junto, ficávamos em cima deles. Marcelo faz isso, né, com toda a experiência dele, fica dentro da obra, acompanhando, e para garantir principalmente a qualidade da entrega. E aí, enfim, não tinha funcionário, não tem custo fixo de funcionário, você não tem aluguel, maquinário zero, capital imobilizado quase nenhum. Imobilizado nada, não tem depreciação de nada. Óbvio que a gente tem que ter algumas ferramentas portáteis, né, para levar para as obras e tal, mas basicamente é isso, é custo fixo quase zero mesmo. E para quem fala que a gente não é marceneiro? Já que não tem a marcenaria física, não tem esse maquinário, não tem isso, como é que a gente define esse marceneiro que a gente é? Cara, olha, eu acho que as coisas mudam, né? Se você não abraçar as evoluções e o que as evoluções te oferecem ali no mercado, cara, se você quiser ficar para trás, não tem problema, sabe? Mas é a escolha de cada um. Cada um trabalha da forma que preferir. Eu tenho até uma provocação, por exemplo, médico hoje em dia. Hoje em dia você tem médico operando com robô. E ele, por operar com robô, ele é menos médico? Você prefere fazer uma cirurgia sem anestesia? Por isso, né? Até São que coisas assim, né? O nome do podcast é muito além da medida, né? Exatamente. Não é só ele medir uma peça e cortar ela. Tem toda essa parte A marcenaria, ela tem um processo, assim, que eu sempre falo isso, que ela está muito dentro da cabeça, como você mede, como você organiza o projeto. Isso. Até para mandar o projeto para cá, eu tenho que pensar bem nele antes. Lá na ponta, para o montador fazer, para que ele faça, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, da forma mais organizada, mais limpa e mais rápida possível, sem perder a qualidade. É óbvio que tem questões que vão acontecer, qualquer instalação pode ter um problema, você vai resolver o problema. Agora, por que não utilizar os benefícios do mercado? E se o mercado está crescendo tanto, se as possibilidades estão aumentando tanto, se as tecnologias estão ajudando tanto, é porque tem muita gente começando a usar, tem muita gente se beneficiando de todos os lados, tanto de quem é o terceirizador quanto da pessoa que terceiriza, que pede os projetos terceirizados. E se você acha que essas pessoas, que nós não somos marceneiros, tudo bem, não tem problema. Fica com a sua marcenaria. Não tem problema nenhum. Eu não vou entrar em conflito com isso de opiniões, assim. Eu prefiro seguir por esse caminho, e tanto que desmontei 100% da minha marcenaria para poder seguir nesse modelo. No começo foi mais difícil, porque era completamente novo. Você ainda fica com algumas manias do modelo antigo. E aí, depois que o Marcelo entrou, a gente começou a organizar bem mais cada obra, cada dia a dia. E cara, é impressionante como cada semana a gente melhora em alguma coisa, sabe? Vamos lembrar que você no início, teve uma CNC lá nos primórdios, né? Eu tive CNC em 2013, quando falavam que... Quase ninguém tinha. Não, isso aí não é para fazer marcenaria, não tem processo, não tem produtividade de corte reto e tal. Só que eu tinha outros benefícios, entendeu? Só que hoje eu não tenho a minha CNC, mas eu posso usar a de vocês aqui. Da JR. Eu posso usar a da JR. Inclusive está aqui, tá, gente? Pode usar à vontade. Exatamente. Aí, cara... Não, e eu vindo, eu percebi o seguinte também. Vou dar um exemplo muito simples. Uma fita de borda. Não tem como comparar a qualidade de uma
coladeira dessas que vocês têm aqui, Com que essa daqui de trás faz. com essa aqui de trás, com uma Manual. feita manual, entendeu? Não tem como comparar. Não tem como comparar. Perfeito. A qualidade é outra. A gente está outro falando de nível. outra coisa. É, É outro nível. Inclusive possibilidade de fitas que não se aplicam manualmente. como Exatamente, fita de você não milímetro, consegue 10 fazer. milímetros, Você não consegue fazer. Então, você não usar o que o mercado oferece de melhor significa que você está abrindo mão um pouco da qualidade também. E está negligenciando para o seu cliente um produto Exatamente. melhor. né? Exatamente. E se isso é Nutella, sei lá, qualquer Nutella, coisa. caixoteiro. Não tem problema, caixoteiro não tem problema, não. Sabe? Lego, né? Tem uma coisa que me incomoda muito quando Eu quero trabalhar mais inteligente, sabe? É claro, Então, assim, eu acho que tudo isso com menos dor na coluna. ajuda, né? Uma coisa que me incomoda muito quando eu visito as marcenarias dando consultoria é que você chega dentro da marcenaria e você vê muito catálogo de MDF. Então você tem lá todas as marcas de MDF e os tipos de catálogo, mas você raramente vê uma prateleira ou uma mesa com catálogos de ferragem. Então, assim, quando eu passei a terceirizar ou quando eu entendi a terceirização, o tempo e a cabeça voltou para as ferragens e os móveis passaram a ser móveis muito mais preparados para o cliente, muito mais complexos e muito mais com a qualidade maior mesmo, né? Porque eu sabia usar a ferragem certa no momento certo, estava estudando o que realmente importa no móvel, né? Vamos falar a verdade, MDF por dentro é tudo igual, por fora é só a cor que muda. Mas a ferragem faz toda a diferença no móvel, né? Eu sempre Eu acho que Bateu nessa tecla, bati né? nessa tecla. eu acho assim, que era né? uma das primeiras aulas, né, do mundo marcenaria, era isso. A concepção O começa... primeiro curso que eu fiz em torno da do ferragem. mundo marcenaria, o que me encantou foi um módulo sobre ferragem. É porque de lá da ferragem para fora você muda o móvel. Isso. A O móvel ferragem, parte a da ferragem dita um pouco de como o móvel vai ser feito. Isso. Então, dependendo do tipo de ferragem que você vai usar, você vai ter que mexer um pouco no método construtivo. Né? Sim. Então, a importância da ferragem no móvel, ela é muito grande. E se você for fazer um pensamento bem simples assim, mas o que vai garantir a longevidade do uso do móvel é a boa ferragem. Né? Sim, porque, perfeito. de uma certa forma, o MDF é o mesmo. Se não tiver mau uso ou qualquer outra coisa nesse sentido, Perfeito. uma ferragem de menor qualidade, ela vai dar problema antes. Então, assim, quanto maior a qualidade da ferragem, mais alto padrão de durabilidade você está dando para o teu móvel. Inclusive E é o gastando mesmo menos MDF. com reparo, né? Exatamente. Você tem As menos pessoas assistência pra dar. não percebem a questão dos ciclos, né, que a Isso. ferragem tem. Você às vezes paga menos numa ferragem, sim, no início, mas ela tem uma quantidade de ciclos, uma vida útil muito menor. Isso, está O escrito ciclo, no por catálogo, exemplo, tá, gente? isso No é só pra catálogo, explicar. ciclagem, né? A ciclagem ela aceita fazer 55 mil aberturas, por exemplo. Isso. É um ciclo. É mais ou menos isso que... Eu estou falando um determina. valor aqui, não é isso. Aleatório. É um exemplo, Aleatório, né? é um Uma exemplo. hipótese. É uma hipótese. Mas essa ferragem aqui, essa porta, por exemplo, ela vai abrir direito 55 mil vezes, por exemplo. Esse é um ciclo. A outra vai abrir 20 mil vezes, por exemplo. Perfeito. Então, é óbvio que vai ter diferença de preço, vai ter diferença de investimento nisso. Mas E é o que o claro, seu né? cliente quer, se você sabe explicar isso para o seu cliente, você dá ele a possibilidade de pagar, de investir ou não naquele imóvel com a ciclagem maior, Exato. né? Com a E ferragem. você tem menos pós-venda. E outra coisa que é Você tem importante, menos fazendo uma atendimento, meia-culpa para o marceneiro aqui também, dando uma ajuda para o marceneiro resistente, é que no passado, boa parte dessas ferragens eram complexas de instalar, porque você não tinha centro de furação, por exemplo, disponível no mercado, então ele não conseguia fazer a furação específica para determinada ferragem. É normal você ver alguns marceneiros ainda... VB, era muito complexo. Não, é normal você ver alguns marceneiros ainda com o pé atrás em relação a trocar o parafuso pelo minifix ou pelo VB. Sim. Né? E uma coisa que mudou muito no mercado também é o seguinte, hoje em dia você não precisa terceirizar direto para a casa do cliente, você pode terceirizar para a tua marcenaria. Tá? Perfeito. E se você tiver uma organização legal, você está sempre com menos gente na marcenaria, montando ou pré-montando, porque vem tudo daqui, e você tem um time fora. E esse time fora faz só a montagem. Então você consegue também criar essa cultura mais rápida. Melhor do que ficar tirando o marceneiro de dentro da marcenaria para fazer a instalação, que era o que acontecia muito antigamente, o que acontece ainda hoje com marcenarias tradicionais. Então você perde produtividade quando o cara está fora, e você perde instalação quando o cara está dentro. É isso mesmo. Então, você hoje consegue fazer isso. Porque se eu tirar, tem duas coisas muito importantes. Se eu sou um cara que eu vou, o nosso modelo de negócio, numa marcenaria tradicional você tem a venda, aqui no meio você tem a produção e aqui você tem a entrega. Né? No meu modelo, no nosso modelo, a gente não tem esse do meio. Então a gente juntou a venda
Com a entrega. Com a entrega. Porque a produção é sua. E se acontecer qualquer coisa aqui, se vocês perderem uma chapa ou der qualquer problema, eu não vou nem saber. Vocês vão repor aqui e vão me entregar pronto. E você não tem custo E eu não com tenho isso, que né? comprar outra chapa, eu não tenho que fazer, entendeu? Às vezes perde uma peça e eu não vou ter custo nenhum com isso e isso vai chegar para mim direitinho. Então, e aí você consegue ter muito menos trabalho dentro da marcenaria e melhorar o seu modelo de negócio. Não só diminuindo o custo, mas ganhando agilidade. Você consegue fazer 2 projetos, por exemplo, no mínimo, no tempo de um. E repara, Né? às vezes você entra numa obra, recebeu o material e você tem algum problema, faltou uma peça, alguma coisa assim. Enquanto você está montando ainda, o teu parceiro, vocês estão preparando a peça e me mandam. Eu não preciso parar tudo, literalmente. ir para a oficina, cortar uma chapa e tal para preparar, entendeu? Pegar Então uma mão de obra você vai qualificada ganhando e com parar paralelismo, entendeu? Sim. Exatamente. Mas eu gosto da discussão hoje que tem com o marceneiro entre parafuso e minifix. Porque essa discussão era impossível há 10 anos atrás. Mas ele né? não precisa usar usinagem. Não, Ele pode parafusar eu digo também, que era impossível, porque há 10 anos atrás ele tinha que usar um gabarito para instalar um minifix. Então, realmente, disparava a carga da produção, o tempo. Era quase impossível fazer com a perfeição que o dispositivo pede. Hoje, a discussão só é possível porque a gente tem centro de furação, então está na mesa a discussão. E ganha muita agilidade, né? Ganha Muita muita agilidade. agilidade e a qualidade é tão boa quanto. A qualidade, o VB, por exemplo, né, o pessoal compara muito com aquela cadeirinha, eu não sei como é que chama no Rio de Janeiro, mas é a cadeirinha dois furos. Cadeirinha. Mas o Não VB... dá para fazer essa comparação. Não dá para fazer uma comparação paralelo, né? Um mantém o móvel no esquadro, o outro não. Não tem essa É comparação. uma comparação completamente descabida. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o Marcelo especificamente, e agora sabendo que o Marcel entrou porque era um robista, né? Queria ser um robista, é difícil desapegar de pôr a mão na massa? Para mim foi, cara. Para mim foi. Mas eu demorei um pouquinho, né? Boa. Até demorei acho que mais assim do que deveria. Certo. Mas como negócio, né? E olha, eu sou muito grato a todo o tempo que eu fiz isso, porque isso me trouxe uma experiência muito grande, assim, de saber o que dá para ser feito, sabe? Mas eu deveria ter parado um pouco antes, mas, cara, na verdade não tem isso, sabe? Assim, só que foi difícil mesmo, foi difícil sim, parar e confiar. Isso era uma dificuldade minha mesmo, um defeito. Confiar no outro, assim, sabe? Sim, mas eu creio que tem uma parcela muito positiva nisso, que é assim, você só consegue... Porque terceirizar não é mandar um projeto para cá e achar que vai chegar pronto 100%. Você coordena a terceirização sabendo pedir. Exatamente. E você só sabe o que você vai pedir porque você praticou bastante, né? Você fez bastante. Sim. E para o Marcel, você sente falta, não quer ficar cortando madeira, trabalhando com ela? Olha, hoje em dia ele faz isso muito mais do que eu. Vou confessar, eu faço em casa, né? Em casa eu tenho uma mini oficina e aí eu faço por hobby. Ou seja, vocês perceberam, né? Aqui todo mundo advoga a favor da terceirização, mas em casa a gente faz manual, né? Mas eu gosto muito de madeira maciça também. Então eu faço muita coisa em casa de madeira maciça. Mas, por exemplo, tem exatamente uma semana, o meu irmão se mudou e pediu que precisava de uma bancada para o filho dele estudar, para o meu sobrinho. Eu fiz uma bancada para ele. Como? Terceirizando. Terceirizando tudo. Entendeu? Eu lá em casa, a cama da minha filha, o berço do meu sobrinho, tudo eu fiz manualmente mesmo. Legal. Tudo assim, quase não, artesanal. Mas quando parte para uma cozinha, tem que ser terceirizando. Não dá não. Mas uma coisa importante para falar, para quem está querendo, tá meio na dúvida, assim, cara, a terceirização ela tem vários níveis. Né? Ela tem vários níveis. Você não está confortável ainda para usar todo esse ecossistema aqui, usa só o corte primeiro, sabe? Perfeito, usa o corte e fitamento. Corte e fitamento não tem já sentido melhora não muito a fitar. qualidade. Não tem sentido Até não mesmo fitar. se você tem um time médio para grande, para o seu time não rejeitar a proposta, né? Você começa devagar para o time ir entendendo que é legal não chegar todo sujo de pó em casa, né? Então vamos cortar primeiro. Um negócio que eu aprendi no mundo corporativo é que mudança cultural é a mudança mais difícil que tem para você fazer. Então, para você mudar a cultura, tem que ter uma sensibilização, a pessoa tem que ver
necessidade, ela tem que ver o benefício, e aí você vai o mudando. novo dá medo, né? O novo dá super medo. Perfeito, Né? Você está perfeito. confortável naquilo ali. Então você vai fazendo aos pouquinhos, faz corte, fita, eu acho que isso eu acho que é a primeira coisa muito óbvia, e pede para entregar na marcenaria. Exato. E é o que a gente está falando Faz hoje mais cedo montagem, no almoço, que aliás, maravilhoso, né? O lugar que vocês levaram a gente aqui. Então, os próximos convidados já sabem, né? O almoço é ótimo, viu? É verdade. Eles vão cobrar, hein? Eles vão cobrar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Se você tá inseguro, começa com menos, porque assim, cara, por que eu não vou usar uma estrutura desse nível aqui, se eu posso usar ela e não pagar por isso, né? Óbvio que eu vou pagar o serviço, mas eu não tenho que comprar todo esse maquinário. Você não tem investimento. Não tem investimento nisso, assim. Isso. Não só o maquinário, o espaço, tudo. Então é tentar entender os vários níveis, assim. E o que a gente estava falando mais cedo. Depois que você vem para cá, cara, você não volta mais. Não tem como. Sabe? O Você não volta mosquito mais. picou, já A não era. ser se for uma coisa assim, eu tenho uma paixão, eu quero meu hobby. Agora, em termos produtivos, para sua empresa funcionar, para você conseguir atender bem, sabe? Por exemplo, em quantos dias aqui você entrega um pedido? Então vai variar da distância, né? Que a gente pega mais o de uma sul, média. O interior de Minas todos, então o prazo máximo são D+4, né? 4 dias de produção. Você vê isso aonde? Não tem. Isso. Pois é. Então- E dentro da marcenaria, provavelmente móvel nenhum você vai fazer consegue nesse fazer prazo, assim, né? Exatamente. Isso é importante. Uma pergunta que eu queria fazer, que é bem interessante, hoje, atualmente, para o mundo marcenaria, para vocês, quais são os desafios que persistem no momento ou que no momento são os passos mais delicados que vocês dão dentro da terceirização? Na hora de terceirizar, qual é o desafio atual que mais incomoda? Quer falar primeiro? Pode falar. Eu tenho algumas na terceirização. Quer falar primeiro, quer dizer que tem muitas, né? Não, é porque Não. ele tem umas. A gente meio que se complementa nisso. Eu acho que terceirizar, o ideal seria o mínimo de parceiros possível. Você acaba tendo que criar um ecossistema. A possibilidade de você criar um ecossistema é boa, já que você não consegue fazer tudo com um parceiro só. Só define para o pessoal de casa melhor o que você chama de ecossistema. Ecossistema, por exemplo, dependendo da fábrica que você terceiriza, qual câmera eu olho aqui? Dependendo da fábrica que você terceiriza, você talvez não faça algum tipo de cava. Você não consiga fazer algum tipo de cava porque isso não está no escopo de trabalho da fábrica. Mas você tem um outro parceiro que faz especificamente portas com cava de várias modalidades. Esse é um exemplo. Então aí você tem dois parceiros. Você faz a caixaria toda em um, caixaria, tamponamentos, enfim, o que precisar, toda em um, e aí as portas com cava, por exemplo, você vai fazer no outro. O difícil é você casar isso. O ideal é que chegue tudo junto ao mesmo tempo na obra, né? E às vezes essa logística é um pouco mais complicada, assim. Então, desafio. azeitar isso, deixar mais alinhado é mais complicado. Mas já que não dá para fazer tudo em um, ainda bem que você tem outro também. Então é importante, mesmo que você tenha vários parceiros, buscar a melhor relação possível e buscar a melhor qualidade possível de todos eles, Certo. né? E cara, se concentrar muito no processo de montagem, instalação e entrega, que é sempre muito difícil. Não adianta fingir que é fácil, sabe, que é 100% fluido, porque não é. Né? A marcenaria já chega na obra normalmente no momento mais complicado, já tá, quando é uma obra do início ao fim, já está todo mundo mais cansado. Então, assim, qualquer problema que dê já é uma coisa que já está em cima de outros problemas que vieram no meio do caminho, então já está todo mundo mais estressado. Então, você tenta diminuir isso. Agora, se conseguir alinhar bons parceiros, o mínimo de parceiro possível, bom prazo de entrega e boa montagem, com bom atendimento, eu acho que isso seria o ideal e que é justamente o ajuste que eu acho mais complexo assim, de fazer na Essa terceirização. logística toda ali, né? Você tem que orquestrar como um maestro mesmo, né, fazendo Aí, referência pai, até ao seu pai. O pai aí, Tem, bacana. tem Isso que aí. ser um pouco maestro para você coordenar todos esses fornecedores. E a dor que eu vejo na marcenaria, exatamente na questão da terceirização, é exatamente essa. É você achar o parceiro certo que vai casar com você, que vai te entregar um negócio na qualidade que você espera, que você quer, no prazo que você quer. Enfim, D+4, por exemplo, isso é um sonho.
E que, por exemplo, se errar, tem um tempo de resposta. E se errar, tem um Porque tempo de errar vai, resposta. né, gente? Vamos falar a verdade. Vai, sempre Em algum acontece. ponto, em algum momento vai acontecer Olha, um detalhezinho vou aqui. falar a verdade. Tem obra nossa que começa e termina zero de problema. Mas quando tem, é aquela facilidade. Enquanto você está lá dentro, o teu parceiro está resolvendo o problema para você. Isso, entendeu? por isso o parceiro qualificado é muito importante a gente poder saber. E agora é uma pergunta que, vamos ver se vai gerar atrito, né? Mas eu quero a resposta na lata. Tem que ser uma resposta na lata. O móvel terceirizado, essa vai para o Marcel primeiro, tá, Marcelo? Que é da área administrativa, financeira. Na lata, Marcelo. O móvel terceirizado, ele sai mais caro do que o móvel produzido de forma tradicional ou não? Ele tá querendo criar polêmica. Querendo criar polêmica. O móvel sai mais caro ou não? Tá jogando na nossa conta a polêmica. Eu vou ficar em cima do muro. Eu vou falar depende. Mas, via de regra, o que eu tenho visto por todo estudo que eu estou fazendo e tudo que eu tenho acompanhado é que ele não fica mais caro. Perfeito. Por quê? Porque no final das contas, aqueles custos fixos, nem todo mundo sabe botar isso na conta. Nem todo mundo consegue botar isso na conta certinho. E por ele não estar na conta, parece que a terceirização é mais cara. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Porque você não está contando, além dos custos fixos, você não está contando o seu tempo, você não está contando que você consegue fazer mais projetos de forma paralela, você consegue entregar mais. A escala aumenta. Você aumenta a escala, você ganha em escala. Então, outro ponto também que eu acho importante na terceirização é, como eu estava falando, fita de borda. Né? A qualidade que essas máquinas aqui entregam é muito melhor, muito maior do que uma manual. Então, se você entrega uma qualidade melhor, você consegue também cobrar uma margem melhor, ter mais margem, porque você está entregando um produto melhor. Percebida, o teu cliente percebe isso e ele paga por isso. Eu achei que ia dar polêmica, nem... Não, acho que não tem muita polêmica não. E por um outro lado também, quando você consegue ter uma capacidade produtiva maior, entregar mais projetos ao mesmo tempo, paralelamente, você ganha no volume. Entendeu? Perfeito. Você concorda 100%, Marcelo? 200%. 200%. Então tá. Só para ficar um pouquinho claro o que ele falou ali, gente, o custo fixo, a maioria das marcenarias realmente não sabe precificar, como disse o Marcel. Mas a gente tem a percepção de que esse valor aumenta, que o móvel fica mais caro, porque o que você paga para aquele fornecedor, que antes você comprava só a chapa, ele sobe um pouquinho porque você está pagando o serviço que está ali incluso, né, na nota. Então a nota do fornecedor, sim, ela vai aumentar o valor. Porém, o custo fixo todo cai. Se você fizer uma comparação do que caiu do custo fixo e o que subiu na nota do fornecedor, você vai ver que acaba sendo mais barato. Tem uma outra questão muito importante. Você está gastando só quando você tem trabalho. Perfeito. Se você não tiver trabalho, você tem que pagar. Você não começa o mês devendo, né? Exatamente. Então isso faz toda a diferença. Deixa eu deixar claro também uma coisa. Eu acho que quando eu falo que não faz a conta, não sabe fazer, eu estou, obviamente, generalizando. Não estou falando mal, não é isso, não é uma crítica, na verdade, quer dizer, uma crítica construtiva, né? É um ponto de atenção que eu acho que todo mundo tem que ter. Sim, por isso, né? Por exemplo, esse não é o meu forte, mas é o forte dele. Então, por isso que, às vezes, cara, não adianta você querer o bolo todo, porque durante muito tempo eu fiz muita coisa, toda a gestão de tudo sozinho. E isso não adianta, cara, é muito difícil, sabe? Você tem que dividir as coisas. Então, assim, achar uma pessoa que te complemente nas tuas capacidades profissionais ali, você não vai ganhar menos com isso. Você vai ganhar uma parte do todo, só que esse todo vai ser muito maior, entendeu? Sim. Então, no final das contas, é a melhor coisa que tem. Você dividir aquilo com... Por exemplo, você tem parceiros, mas também... Eu digo isso só para pegar um gancho aqui das pessoas também que tem... receio de ter sócio. Não quero um sócio porque eu vou ter que dividir. Entendeu? Não é. O sócio está somando, né, cara? Não dividindo, na verdade. E tem um ponto que eu acho relevante nessa questão do ecossistema, que quando a gente está nesse modelo de terceirização, quando a gente pega uma obra e a gente orça, a gente já está colocando todo esse custo do parceiro dentro do orçamento. Então você já sabe de antemão quanto você vai gastar. Conclusão, a gente não pega uma obra nunca para pagar uma outra obra passada.
Perfeito. Nunca, nunca. Às vezes a gente está em algumas concorrências que a gente fala, cara, aquele cara ali tá O tá cara querendo, joga o preço tá para girando. baixo porque Tá ele está querendo ter girando, vida. ele Então, está pedalando, entendeu? Ele está pedalando. E aí a gente prefere não pegar essa obra. A Porque gente com não aquele desce. cara a gente não vai competir, a gente porque não vai aquele é o competir. custo. Exatamente. Exatamente. Ele não é nosso concorrente, Isso. entendeu? Uma questão que você falou aí da sociedade, eu lembro de uma frase que minha esposa usa muito, que ela fala que dividir não é igual a perder. Essa frase para mim Isso. é bem interessante. Dividir não é igual a perder. Essa é de boa, maneira eu vou anotar. Essa é boa. depois eu te mando. Uma pergunta que aí talvez seja mais específica para o mercado do Rio de Janeiro, mas que a gente pode replicar cada um na sua realidade, né? O que hoje para vocês lá é difícil conseguir terceirizar ou que vocês não conseguem mesmo achar um parceiro para terceirizar? Qual que é a parte da marcenaria que vocês não conseguem achar para terceirizar? Eu acho que o mercado do Rio melhorou demais, cara, nos últimos tempos, assim. Eu acho que se você buscar, se encontra, sabe? Uhum. Há 2 anos atrás, por exemplo, já terceirizando, tinha algumas coisas que não era mais difícil fazer no Rio. Hoje em dia, realmente melhorou muito, assim. E concorda? A gente consegue achar, eu acho. Hoje em dia a gente encontra parceiro para praticamente tudo, né? É Isso. muito difícil. Assim, de cabeça, projeto recente, eu me lembro talvez algum tempo atrás que a gente não conseguiu um parceiro e aí a gente, como eu falei, a gente foi fazer dentro de um outro parceiro, né? Porque a gente não tem uma oficina. Que são peças muito, vou chamar, especiais, né? A gente chama de peças especiais, artesanais. Ela foge muito ao padrão. Não é uma peça que, por exemplo, uma CNC consegue, até consegue fazer, mas o nosso parceiro não tinha essa capacidade, ele não quis pegar. Era também em madeira natural, enfim. Então era uma coisa mais complicada. E aí essa peça, obviamente, a gente acaba fazendo dentro de casa. Mas também para fazer uma peça dentro de casa, você precifica de uma maneira completamente você sai diferente. Da precificação do industrial para um artesanal, né? Exatamente. Pensando... Mas olha só para esse gargalo já foi tampado. A gente já conseguiu agora. Depois disso, a gente já achou um parceiro que faz, que conseguiria fazer. Isso é muito legal na marcenaria chamada 4.0, né? Na terceirização. Você até aparece o problema, né? Até aparece para a gente o problema. Só que a gente tem mais tempo e consegue achar a solução muito mais rápido, né? E tem também, quando a gente fala disso, do processo de terceirização, acho que tem outras vantagens que fazem muita diferença. Como você se preocupa, digamos, um pouco menos com a produção, ou seja, você não tem que estar naquela produção o tempo todo, você consegue se dedicar mais ao atendimento, perfeito, ao processo de venda. Aqui, você já está atropelando. Desculpa. Vamos lá. Então, quais são essas áreas que você consegue trabalhar melhor? Marcel Lima, qual é a área que você consegue trabalhar melhor, já que você terceiriza a sua produção? Bom, eu acho que você consegue dar muito foco para o que realmente muda na relação com os clientes, por exemplo. Então, atendimento, quando você não tem que estar preocupado em cortar uma chapa, fitar uma chapa, cara, você consegue atender melhor o seu cliente, você dá mais atenção a ele, você acompanha melhor o projeto. Outra coisa que a terceirização trouxe para a gente, um planejamento maior. Às vezes, a gente fica um pouco mais de tempo em cima do projeto, aquele que ele falou, trabalho bem feito é trabalho feito conferindo, conferindo antes de mandar para o parceiro, para você não ter nenhum retrabalho depois, não ter nenhum problema. Então você consegue focar no planejamento. E você consegue também estar na obra acompanhando o processo de montagem para garantir a qualidade do que você quer entregar. Então, o atendimento, o nível de atendimento que a gente consegue dar hoje, quando a gente está menos preocupado com a produção em si, é claro, a produção é um item super importante, mas quando você tem um parceiro com uma estrutura dessas, a sua preocupação com o nível de qualidade que ele vai te entregar, né, porque você tem uma parceria sensacional, você tem um parceiro ótimo, que você pode contar com ele, você se preocupa menos com isso. E aí você consegue dar foco no que realmente eu acho que muda o jogo nessa relação com os clientes. Tá. E pegando o gancho nisso que vocês falaram aí agora, se eu gasto então mais tempo no planejamento, no projeto, pressupõe que a gente tem algum software ou tem como fazer isso tudo sem software.
que vocês falam? Tudo não. Mas você pode fazer algumas coisas sem software. Você pode, por exemplo, cortar e fitar sem software. Com uma listagem de Uma peça? listagem de mão impressa. Mas de qualquer maneira você vai ter que fazer uma listagem de mão impressa e vai ter que jogar num software. Você pode mandar a passar pro listagem. parceiro. Ou o parceiro vai jogar para você. Exatamente. Ou o parceiro vai jogar para você. É um passo inicial, né? Não Talvez faz sentido é hoje. aquilo que ele falou para a pessoa que tem, para quem está reticente ainda, talvez esse seja um primeiro passo. Não tem sentido hoje você ter uma marcenaria que você quer ser competitiva, porque na verdade hoje é o momento mais democrático para qualquer pessoa que quer trabalhar com marcenaria. Porque você consegue alcançar qualidades enormes sem ter um grande investimento. Isso. Beleza? Então, assim, você não faz sentido hoje, se você não tem um software, não faz sentido você não aprender, porque, além de tudo, é de graça. Você consegue fazer isso de graça. Tá? É óbvio que existem softwares mais avançados, outras coisas, mas assim, você consegue fazer as mesmas coisas, você vai ter que criar ali as suas formas de trabalhar. Agora, não faz nenhum sentido hoje, isso é uma coisa que, para mim, eu fico com o pé. Qualquer marcenaria tem que ter, pelo menos, alguma pessoa trabalhando com software de projeto. Do mais simples ao mais complexo, o software. Porque, Cara, assim, o mais simples já faz. Muita coisa. A diferença absurdo. da listagem de peça, da planilha ou da listagem à mão para o software é a CNC, o centro de furação. São esse... Mas não é só isso, você não tem que Não, botar não, número de aproveitamento. ferragem para comprar. Não, eu digo assim, para o Aproveitamento parceiro poder atuar, não tem como ele atuar no centro de furação sem um software. Certo? Não, exato. Cortar e filetar, ok. Mas o centro de furação não. Então Não. o software é interessante. E agora tem a parte da produtividade, porque você fazer a listagem na mão, você tem que esquadrinhar o móvel, né? Você vai ter que descontar lateral, descontar isso, descontar ferragem, pegar uma carga de matemática ali dentro de projeto muito maior manualmente do que o software, que facilita isso, né? Quando você pega um software que já tem os modelos construtivos pré-montados e você meio que junta aquele Lego ali, né? E você Adapta, parametriza né? tudo, vai adaptando e mexendo de acordo com o que você precisa fazer. E no final você dá um play, sai a lista de todas as peças que você vai ter, todas as ferragens que você vai ter que usar. Isso vai tudo direto para o teu parceiro. Aproveitamento de chapa. Aproveitamento de chapa, você não precisa ficar fazendo lista de... Não, eu tenho que mandar 116 dobradiças. Não, isso já vai estar tudo lá dentro. Sabe? Você escolhe inclusive a marca que você quer, escolhe o modelo que você quer, com amortecimento, sem amortecimento. Enfim, quando isso tudo está ali dentro, você gasta mais tempo nesse processo, que é até rápido, e, cara, e ganha demais na frente. Então, não faz nenhum sentido, ainda mais quem está começando hoje na marcenaria, quer começar nesse modelo de negócio, não faz nenhum sentido você não ter isso. Não faz nenhum sentido. Eu concordo plenamente e assim, me fala mais uma coisa. Dentro do projeto seus, da marcenaria de vocês, qual que é a parte, o detalhe que você não deixa na mão de outra pessoa? Tem que estar na mão de vocês dois, um de vocês dois. Fala uma coisa que não... Claro que financeiro, né? É retórico falar, mas dentro do móvel mesmo. O que não pode estar na mão de outra pessoa? Medição. Medição. Perfeito, perfeito. Porque Então, se tem uma coisa que não dá para terceirizar é a medição. Talvez um dia dê, mas a gente não encontrou. Hoje ainda não. Hoje ainda não... Hoje ainda Muito não. particular, né? O risco é muito grande também. O risco é muito grande. É dali que você pode ganhar ou perder muito dinheiro também. Uhum. Eu confesso que eu estou começando a estudar a parte de inteligência artificial para ver como ela pode ajudar nesse processo, inclusive de medição. Que hoje em dia já tem alguns modelos que estão fazendo isso. Mas isso é um negócio muito avançado, enfim. Estou começando a olhar para isso. Agora, um ponto importante que o Marcelo falou, só para deixar claro aqui, eu estava pensando na cabeça de quem está ouvindo a gente, ele falou, você tem no software modelos pré-definidos, né? Eles são pré-definidos sim, mas base. eles são super customizados. Exato. Exatamente. Isso é um negócio que me chamou a atenção, né? Porque eu, então, que vim de fora, né, tem aquele conceito de móvel planejado e tal. Cara, hoje é super customizado. Você pode fazer qualquer coisa. Até curva orgânica, hoje em dia, a gente consegue fazer aqui. Exatamente. O software que a gente usa aqui, que é o Corte Cloud, a primeira olhada para a tela é uma caixa, né, um módulo
que está lá com a travessa ou horizontal ou vertical, e a gente fala, será que só pode daquele jeito? Mas depois você vai mexendo, vai Você aprendendo, vai mudando você customiza tudo. Você muda tudo, tudo. você gira a travessa, coloca mais prateleira, Você altura trabalha de com peça prateleira, inteira, trabalha fundo, com tudo. módulo, você escolhe. Exatamente. Então, assim, é um repertório gigante, né? Não é pré-determinado, né? Não, e O você está método falando de um construtivo. software gratuito, né, cara? É, gratuito. Concurso gratuito. Tudo Exatamente. que não tem custo nenhum para marcenaria e a curva de aprendizado. Não, e é vai. super fácil, né? Exatamente. Intuitivo, né? Simples também. Isso. Uma pergunta que é importante, tem muitos clientes nossos que têm essa dúvida. Qual que é a percepção do cliente quando ele está recebendo na casa dele as peças todas cortadas, filetadas, usinadas, com uma etiqueta ali falando sobre elas? Isso o cliente passou a achar bom ou ruim quando você migrou de produzir tudo internamente, chegar com os módulos todos prontos lá, e agora que o fornecedor manda direto para a casa dele, você vai lá instalar ou manda seu instalador. Mudou a percepção do cliente? A questão, Rafa, muda, porque é como qualquer processo que você vai evoluindo, né? É um processo muito mais profissional, porque as peças elas não chegam soltas, largadas. Elas chegam embaladas, etiquetadas, com o nome do cliente, com o nome Da marcenaria? Do cômodo. do cômodo, sabe? Então, com Identificação da peça. identificação da peça. No Corte Cloud, por exemplo, o montador pode vir pegar aqui o telefone dele. Se ele tiver com uma dificuldade no caderno de montagem, ele vai, escaneia o QR Code da etiqueta da peça e ele vai saber exatamente em qual peça que está e a posição Ele vê no móvel, no né? móvel onde a peça está. Então, o cliente não estranhou, né? Na verdade, ele viu o valor. Muito. Até porque assim, a gente procura sempre ter um cuidado, assim, a gente cuida do piso do cliente, a gente faz assim antes das peças chegarem, a gente forra tudo, se já não tiver forrado, né? Que tem várias obras que já estão forradas. A gente forra tudo, a gente leva as peças com cuidado e a gente separa por ambiente, tudo ali. Então fica um processo, fica um processo Lembra o que eu falei? Você consegue se preocupar mais na parte de atendimento. Exatamente. Então, em vez de estar dentro da marcenaria produzindo, gente, você pode estar na casa do seu cliente, separando o espaço que a peça vai chegar, forrando o chão para não danificar o piso do cliente. Isso faz muita diferença. Muita Parece que diferença. não, mas isso faz muita diferença. Chama a atenção dos clientes. E as peças vão todas embaladas, protegidas. E, como eu falei também, se você tem um problema no frete com alguma peça, às vezes acontece, enquanto você está lá dentro, Fazendo o teu outras parceiro coisas. está consertando isso e vai mandar a peça. E essa logística, esse prazo, dias. ajuda a fechar a venda, né? ajuda, assim, olha, tudo que a gente está falando não é. A gente não está falando do cenário perfeito, tá? Isso não existe. É óbvio que tem algumas questões que acontecem numa obra. Você pode errar uma peça, na hora da instalação pode dar um problema. Cara, tudo pode acontecer. Só que cada vez você erra menos, né? E tem uma outra coisa também que é importante, é que por mais que essas questões aconteçam, hoje, uma marcenaria que a gente entrega em 30 dias, por exemplo, 35 dias, antigamente a gente demoraria muito mais, porque, de fato, o processo terceirizado ele é um processo industrial. Eu estou aqui com o que tem de mais moderno nesse mercado. Então, não tem como, dentro de uma marcenaria tradicional, acompanhar o ritmo disso aqui. A velocidade. Exato. Então, a gente, por mais que às vezes aconteçam alguns empecilhos, algumas questões, a gente mesmo assim consegue entregar muito mais rápido. E outra coisa, eu não estou falando mal de nenhuma loja, mas o marceneiro que terceiriza, ele consegue entregar os projetos num prazo muito mais rápido do que qualquer loja. Com certeza. Tá? Qualquer loja com uma estrutura muito maior, com um custo fixo muito maior. Então, E o repertório, né? e você pode competir hoje com eles que você não podia antes. Então, eu acho que entender isso faz com que... eu não vou entregar em 10 dias, 15 dias, mas você vai entregar em 20, 30, o que você entregaria em 60. E você vai fazer 2 dessas. Exatamente. Entendeu? Uma pergunta interessante é, o método de precificar muda terceirizando ou o método é o mesmo? Não, muda totalmente. Muda totalmente. E é muito mais seguro precificar terceirizando. Marcel falou isso. Você acaba tendo um controle muito maior. Você, de antemão, você já sabe quanto você vai pagar para o teu parceiro. Então, você consegue montar, empilhar os teus custos de uma forma muito mais simples. Segura, né? Muito mais segura. E se você trabalha
digamos, 100% com terceirização, lembra que eu falei, o seu custo fixo é muito menor. Então, a conta fica muito mais simples, muito mais simples. fácil de fazer. É muito mais fácil. E nesse ecossistema que a gente montou, dessa forma que a gente montou, a gente precifica de maneira que a gente não toma calote. Porque você pega um sinal ou você recebe no cartão de crédito e você já sabe os seus custos de antemão, você consegue pagar isso. Né? Exatamente. Tem destino. E aí você coloca a sua margem, e aí a questão da margem vai muito do mercado que você está atuando, do público que você está atendendo, de do como seu você momento, incrementa a sua entrega, de como você melhora a sua entrega. Então, aí é um jogo que você vai fazer, aí é arte e engenho que você... Isso. Com o tempo que você vai fazendo, você descobre quais são os meses de alta, os meses de baixa Exatamente. no ano, e vai trabalhando isso. Então, assim, não é que tem uma complexidade maior, pelo contrário, né? Fica menos Eu acho complexo. muito mais fácil. Eu acho muito mais fácil. Você usou o termo uma vez, orçamento blindado, né? Orçamento blindado. Porque na hora que você faz o projeto ali no software, manda para o fornecedor, você tem de parafuso a MDF, serviço, tudo incluso, uma coisa que inclusive o marceneiro então... que faz do método convencional não consegue colocar o preço do corte lá, por exemplo. Exato, então assim, tá lá. E se eu quiser pegar nas minhas planilhas, eu sei, essa usinagem está custando 0,21 centavos. Entendeu? Então até nisso eu falo assim, pô, em vez de usinar, eu acho que se eu parafusar, eu vou ter, sabe, você pode até fazer esse cálculo, assim, no final das contas. Então, até isso, você pode, se você for lá dentro mesmo, nas entranhas da listagem de tudo, você consegue ir melhorando o teu processo. Só que, cara, não tem como comparar com o nível de complexidade que existia antigamente, cara. Isso. E aí agora não é uma provocação a ninguém, tá? Não é uma crítica a ninguém, como disse Marcel, mas o que você me diz de precificar por metro quadrado e material vezes alguma coisa? Isso para mim não existe. Isso para mim não existe. Entendo que isso é uma prática do mercado e tal, mas nesse modelo que eu acredito, que a gente acredita, que a gente está trabalhando, isso não existe. Não tem por que fazer, né? Não tem por que fazer. Não tem por que fazer. Você consegue, de uma forma muito rápida, desenhar, orçar, esboçar, orçar quanto vai ser essa produção, empilhar os teus custos, colocar sua margem e liberar o teu orçamento. É muito, muito mais simples. E eu falo isso porque eu visito muita marcenaria, né? A gente que atende muito marcenaria para consultorias, e é muito comum precificação por metro quadrado e por material vezes alguma coisa. Não tem como você comparar, por exemplo, um metro quadrado de um ripado com um metro quadrado de um painel liso. Isso, aí eles começam a inventar, né? Quando é painel liso é X. Aí você começa... Quando é um gaveteiro, quando é branco é desse preço. Não faz sentido, né? Uma quantidade de variáveis infinitas para isso. Inclusive, eu brinco quando o custo do material vezes 2 ou vezes 3, eu pergunto assim, mas para o bairro aqui do lado ou para outra cidade? Qual que vai ser? Não é nem só isso. Você vai demorar quanto tempo para fazer? Quanto tempo para fazer? É muito... Recebo muita pergunta assim lá no Instagram. Marcelo, e essas perguntas meio que já... Como se não tivesse outras possibilidades, né? Assim, você coloca quanto por cima do material para orçar? Já, como se não existisse de outra forma, sabe? Eu falo, não, eu não coloco material vezes alguma coisa. A gente tem uma outra forma de precificar. Primeira coisa que eu tenho que saber é quanto vocês aqui vão me cobrar para fazer esse trabalho. A partir daí, eu sei o custo de produção aqui, mais o frete. Aí eu tenho que calcular lá da frente para trás a montagem, montador, algumas outras variáveis, imposto, uma série de coisas. Aí você tem uma fórmula, né? Que não é uma fórmula fácil de fazer, mas existe uma conta, né? Isso. Não é fácil, mas ela foi simplificada, por isso que o Marcel falou. Exatamente. Esvaziou a despesa fixa. Não, minimamente eu sei o seguinte, cara, eu posso ter a minha obra toda pronta só para montar com X de custo, que eu já vou ter esse dinheiro quando eu receber. O primeiro pagamento, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar para o terceirizador, ele vai produzir tudo e a partir de agora eu vou ter a montagem. Se dentro do primeiro pagamento já tiver incluído a montagem também, prejuízo você não vai levar. Você pode não ter lucro se não te pagarem ao final. Mas, não, assim, é difícil não te pagarem também depois, né? Então...
E aí, normalmente, esses marceneiros que vão contra tudo que você está falando aí, que fala sobre material vezes 2 ou metro quadrado, são esses que estão rolando o pagamento, Uma né? obra Pega pra o outra. dinheiro dessa obra de hoje para pagar do mês passado e por aí vai, né? Eu acho que sem julgamento, né? Não tem problema isso acontecer. Eu acho que se você não tenta melhorar e é reticente e tem alguma resistência a métodos mais modernos e mais atuais, né? E que são muito mais fáceis de você gerenciar, aí você começa a ficar errando igual, né? Exato. Então, Isso que você falou sem julgamento é uma coisa muito importante ser dita, porque para você que está em casa, gente, a JR tá sendo, eu vou falar pioneira, porque realmente eu acredito nisso, que em Minas Gerais tentando trazer mais conhecimento, educação. Então a gente tem uma série de workshops que a gente faz, visitas na marcenaria, apoio em todas as áreas do seu negócio, né, para poder te ajudar a chegar nesse ponto de não precisar errar para poder depois correr atrás ou ter uma dívida ou então queimar a sua empresa antes do momento. Então, isso é muito importante. A gente não é uma crítica mesmo. É só pontuando que temos um problema, temos um elefante na sala, a gente precisa tirar ele Claro, daqui. claro, na claro. verdade, a ideia é ajudar mesmo quem está passando por Exatamente. isso e que pode ter outros caminhos, sem desistir da profissão. É uma né? parceria perfeita. É. É uma parceria perfeita, é um casamento perfeito. Você ajuda o mercado como um todo a crescer. Exatamente, e se retroalimenta. E uma coisa que é interessante é que eu sou defensor de marceneiro porque eu creio que o mercado nos últimos 40, 50 anos negligenciou para o marceneiro a oportunidade de estudar mais sobre o próprio negócio e desenvolver mais sobre o próprio negócio. Então, agora, de 10 anos para cá, ótimo, evoluímos muito. Então, paramos de usar AutoCAD e SketchUp, que são softwares para engenheiro e para arquiteto, e temos software próprio para marceneiro. Né? Paramos de ter só curso superior para marceneiros, e agora temos Mundo Marcenaria com cursos. Né? Temos outras pessoas entregando cursos bacanas para marceneiros. Eu chegando agora, eu vejo também que o mercado está em transformação. Né? Isso. Melhorou muito, muita coisa avançou. Hoje em dia, tem uma molecada chegando aí com sangue nos olhos. Fazendo barulho. E fazendo barulho. E eu não tenho dúvida que é uma onda, é um caminho que não tem volta. Hoje em dia não tem volta. Ou você vai por aí, cara, ou você vai ficando para trás. Em alguma hora você vai ficar para trás, Eu ia sabe? perguntar se marcenaria 4.0, né, a terceirização na marcenaria, era o presente ou o futuro, né? Mas eu acho que é passado, né? Não, na verdade, começou no passado Isso. e agora E tá está evoluindo. Está evoluindo. E Cada vez mais as máquinas melhoram, gente. Hoje em dia tem máquina que entrega coisas que não entregava 3 anos atrás, entendeu? Então, perfeito, e o custo cada vez mais acessível, cada vez né? mais acessível, pra isso. exatamente. Se você pudesse falar agora, Marcelo, para um marceneiro que está começando, iniciante, ou aquele ajudante que decidiu montar a própria marcenaria, ou então aquele menino que fez seu curso, o seu primeiro curso e vai montar a marcenaria dele, qual que é a primeira dica que você ia dar para ele? divide competência, divide as coisas. E, cara, isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo. Aprende dentro da obra, cara, com quem tá com a mão na massa todo dia, sabe? Porque o que eu aprendi na minha vida com gente que, cara, às vezes o cara teve uma condição de estudo muito pequena e às vezes o cara não sabe nem escrever direito, mas o cara tem uma supervisão espacial, um pedreiro, um marceneiro, sabe? Valorizar o conhecimento dessas pessoas e trazer para você e aí você elaborar isso, porque o cara tá ali todo dia, cara, ele sabe fisicamente como é que as coisas funcionam. Então eu diria isso, assim, tentar entender de lá da frente para trás como você trabalha, que é da medição, do conhecimento da obra, para o projeto, trazer isso para o projeto e ter alguém do teu lado que te complemente, né, no sentido aí do business, né, do negócio. Eu acho que... E, cara, assim, óbvio, olhar para dentro da terceirização, porque juntar isso tudo com a terceirização é o caminho que vai fazer com que qualquer pessoa que está entrando agora no mercado consiga entregar um trabalho de qualidade num tempo, cara, de evolução recorde, sabe? E com investimento muito baixo. Então, eu investiria em conhecimento e na terceirização. É isso que eu faria, cara. Isso, Marcelo.
acrescenta alguma coisa, né? Para acrescentar alguma coisa, porque eu acho que essa questão do estudo, estudar o mercado, eu acho que é super importante, com um olhar muito humilde, com humildade para você aprender com quem já está aí, com quem já está fazendo um monte de coisa bacana. Mas para acrescentar, eu, até pelo meu papel, seria presta atenção no seu fluxo de caixa. Perfeito. Presta atenção no seu fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa, é você não ter, se você precisa de um capital de giro, é você não ter o seu capital de giro, você não ter caixa que vai te causar um problema, que vai te tirar o sono. Então, Perfeito. acrescentar alguma coisa seria isso. Perfeito. E para aquele marceneiro, né, para aquela marcenaria que está ali do outro lado da tela, olhando para a gente falando o seguinte, poxa, tenho lá no meu galpão uma CNC, uma esquadrejadeira, uma seccionadora, uma coladeira de 5 grupos. O que eu faço com isso agora, já que vocês estão mandando eu terceirizar? Como que resolve quem já tem a estrutura, até concorda com o que está sendo dito aqui, mas o que ele faz agora? Ele não precisa abrir mão de nada se ele não quiser. Ele pode complementar com a terceirização. E se ele quiser diminuir o custo, ele começa a entender quais são as máquinas primeiros que ele vai começar a se desfazer. Perfeito. Né? Que foi o que eu fiz, na verdade. Então, você começa a sentir firmeza na terceirização e, cara, você vai não tendo que usar aquilo. Isso vai diminuindo o teu custo do dia a Quase dia. que uma obsolescência programada, né? Você vai deixando aquilo cair em desuso dentro do seu negócio. Mas eu tenho isso é empírico, para mim, não tenho dado nenhum, mas eu acho que se você tem uma capacidade produtiva X, você nunca deve aumentar essa capacidade produtiva se você está em X menos alguma coisa, sabe? Se você chegou no limite ali, você está no X, cara, e começou a ter mais demanda, terceiriza. Sim. Para você entender o que vai acontecer ali, sabe? Porque aí sim você vai entender o cenário, vai olhar aquilo e vai falar, pô, agora eu tenho clareza, eu quero tirar esse maquinário todo. Ou não, eu quero dobrar o tamanho da minha empresa sem investir mais R$1 em maquinário. Você pode fazer isso. Perfeito, né? Fechar Então, outros orçamentos que você estava deixando exato. de fechar, estava E aí estendendo prazo. aí você vai investir em outras frentes, em montagem, algumas outras coisas. Beleza, tudo bem. Mas eu acho que eu tentaria fazer isso, sabe? Que foi o que eu fiz, assim, pô, isso aqui está cheio, não consigo passar daqui. Em vez de aumentar custo, aumentar a estrutura, comprar mais maquinário, usar maquinário terceirizado, usar a mão de obra terceirizada, para você poder aumentar a sua entrega sem aumentar o investimento. E aí você vai começar a entender qual o passo que você vai dar depois. E aí vai ser de cada um. E assim, e terceirizar quer dizer demitir funcionário? É uma pergunta muito recorrente, né? Porque, assim, tem uma marcenaria que a gente visita que o cara tem 15 funcionários, 20 funcionários, e ele pega e fala, mas se eu terceirizar, eu vou ter que demitir 5, vou ter que demitir 6 de cara. Talvez. Em alguns momentos pode ser que sim. Talvez. Nesse modelo que eu estou falando, você não vai contratar mais ninguém, mas de repente você não vai demitir ninguém. Se você for ampliando para a terceirização. Agora, se você for transformando o seu negócio para a terceirização, sim, ou vai ter que realocar esse pessoal. Vai para montagem, ou vai para, entendeu? Ou vai para o projeto. Ou vai para o projeto. Eu tenho essa edição, eu tenho essa percepção, né? Porque surgem novas demandas dentro do business, exatamente. Entendeu? Então, assim, você não usava o software, mas agora você usa. Então, aquele funcionário mais capacitado, mais moderno, mais tecnológico, você pode alocar ele para o software. O outro que Ele mandava pode te bem na ajudar de outra montagem forma. vai para montar. Isso. Aquele cara que é bom na venda, um menino articulado, que sabe se comportar bem na frente do cliente, pode virar um vendedor. Então, você pode realocar, não quer dizer necessariamente demitir, né? Se você souber fazer esse manejo, né, gradativo, é interessante demais. Uma outra coisa que eu tenho muita curiosidade... Peraí, posso voltar naquela do que diria para quem está começando? Você pode voltar onde você quiser, Marcelo. Né? Como diz o Marcelo, você pode tudo. Não, okay. Ele pode tudo. Eu acho que um ponto super importante hoje em dia, quando a gente está falando de terceirização, é buscar um parceiro, realmente parceiro, um parceiro de qualidade. Se quem está começando olhar para isso, para a terceirização, eu acho que a busca do parceiro certo é um ponto super importante. Perfeito, perfeito. Não é só ter o parceiro para terceirizar. Exatamente. Tem que ser o cara certo. Não é qualquer um, você não vai terceirizar com qualquer um. Uma empresa isso é um caminho
de você achar um parceiro que efetivamente vai ser teu parceiro. Você quase falou JR aí, mas... É tipo isso. Mas uma coisa que eu estou muito curioso, né, principalmente por ser não só aluno, amigo, admirador do trabalho de vocês, quais são os planos para o mundo marcenaria dentro do ramo de educação? Vou deixar Porque pro como Marcelo marcenaria, responder essa. porque como marcenaria eu já sei que é dominar o planeta, né? vou Dominar deixar- o mundo marcenaria. Mas na área Nosso de grupo educação ele dentro sabe da que internet. o nome do nosso grupo no WhatsApp? Quer dizer, do meu grupo contigo? Porque a gente tem um grupo, somos só nós dois. Só nós dois. Não, poxa, eu tô com ciúme agora. É. Porque eu faço do outro, né? Ele Do- tem um motivo para ele criar esse grupo, né? Eu tenho motivo, porque, bom, obviamente ele tem o WhatsApp pessoal dele, eu tenho o meu, a gente podia ficar trocando mensagem ali, mas aí a gente não mistura Trabalho assunto, com- não trabalha, não mistura trabalho com coisa. E outra coisa, no grupo fica mais fácil de eu saber quando ele leu, quando não leu e coisa assim. Ah, tem isso? Eu não sabia disso. Porque o grupo fica azulzinho de qualquer forma, entendeu? Mesmo aquela pessoa que desabilitou no WhatsApp. Exatamente, E, exatamente. Nossa, agora eu vou pegar muita gente. Porque você pode habilitar Só se o grupo inteiro vê, né? Você se tiver pode mais de habilitar, 3 pessoas. você pode habilitar o azulzinho nas mensagens pessoais ou no grupo. Então a gente mantém no grupo e enfim. Mas isso é um detalhe. Aí você vê lá a Mas esse notificação grupo, e não abre, né? Sabendo É. que vai ler. Mas o que eu estou brincando é porque esse grupo a gente chama de Mundo Marcenaria Conquistando, né? Conquistando o mundo, alguma coisa assim. Então, a gente chega lá nisso. A gente né? vai Estamos chegar lá. trabalhando para isso. Quais são os... Não, mas ok, como marcenaria vocês vão conquistar o mundo, Sim. marcenaria, mas... Mas Na com parte- educação, deixa eu... Educação. O que a gente pensou, né? Quando a gente começou a nossa parceria aqui, a nossa sociedade, a gente está montando um ecossistema. Só para uma coisa, é revolucionário, tá? Tá, e se tiver alguma coisa que vocês não possam falar, porque Vai ser é revolucionário. sigiloso, vocês podem Não, ficar não, na liberdade não, de não, responder. Vai lá. Não, Mas- não, eu quero mais é que todo mundo saiba, porque Isso. eu quero fazer esse negócio crescer. Com o meu background de educação, esse é um tema que para mim é muito sensível, é muito caro, é muito importante. Dois. Então, quando eu penso nesse ecossistema que a gente está montando, terceirizando tudo, a gente traz o contato com o cliente, dando a atenção necessária. Tem parceiros super capacitados que são parceiros de verdade, que cuidam da produção para a gente. E a gente precisa entregar no cliente. Né? Entregar, não estou dizendo frete, o parceiro também faz. Eu estou dizendo a instalação, a montagem. E aí entra um gargalo que eu percebo no mercado. Que é você encontrar montadores comprometidos, qualificados e tal. E aí eu entro com esse lado da educação, é aí que a gente entra. Como o Marcelo já tem um repertório muito grande, um conteúdo muito grande de marcenaria produzido, a gente quer pegar exatamente esse conteúdo e dar para uma molecada que está querendo entrar no mercado de trabalho, que vem de vulnerabilidade, para formar essas pessoas, para dar um ofício para que eles consigam entrar no mercado de trabalho. Esse é um sonho que eu tenho. Não, eu não vou aplaudir aqui, porque agora realmente é comovente, porque... Assim, Não só entrar no mercado de trabalho, mas inclusive trabalhar com a gente também. Sim, com isso, certeza. é E isso. também para outros, assim, o mercado crescendo, se mexendo, isso é bom para todo mundo, sabe? É sobre isso. Quando eu fui tentar me adaptar ao mercado brasileiro na marcenaria, eu procurei cursos. Muito, né? Eu fico emocionado igual você, eu fico puxado. emocionado mesmo. A gente procura cursos, procura recurso no mercado para poder aprender, para poder se desenvolver. E assim, quando acha, já é muito difícil achar, quando acha, você ainda tem que preocupar em achar um com qualidade. Quando acha com qualidade, é um preço exorbitante. Calma aí. Então assim, calma, não, vou chegar lá. Chegar lá, calma. Jabá, ó jabá. Calma aí. Eu tava falando primeiro do físico, né? Então, por exemplo, tá. eu sou de Belo Horizonte e lá não tem uma escola de marcenaria como estrutura que realmente seja de extrema qualidade, até tem algumas, mas de extrema qualidade, voltado para terceirização, então, sem chance, e que seja acessível. Então a gente tem aí uma molecada toda sem emprego, uma molecada toda com uma escolaridade precária, e a gente tem a faca e o queijo na mão com o mundo marcenaria de poder transformar essas pessoas em mão de obra ativa, em pessoas que são completas, né? Trabalho digno pra caramba, exatamente, né, cara? digno, valoroso, que tem renda boa. né? Cara, e tem um tangível ali, você gera um negócio, você entrega um negócio para o cliente.
Pô, é muito legal isso. É Pois muito é. bacana. Tem o lado da arte. Vamos resgatar lá aquele início que você falou? Sim. Pô, tem o lado da arte que é super bacana. Tem uma questão, é porque é muito fácil falar, né, que criticar todo mundo, entrar em política, entrar em tudo e sair criticando e a gente que tem um E o que que a gente conhecimento, pode- o que que a gente pode fazer? Exato. Que é divulgar esse conhecimento. Então, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho aqui da JR é que todos os workshops ou consultorias que a gente dá não é cobrado do cliente. Né? A delicadeza de escolher um software que não vai ser cobrado do cliente, Não, e outra coisa, isso possibilita, né? o que vocês estão o fazendo aprendizado. aqui, essa educação, e essa cultura que você está passando para o cliente, muitas coisas as pessoas podem entender assim, não, pô, eles estão fazendo isso para vender. Todo mundo quer vender, mas a questão não é essa. Você está ajudando tanto na vida do cara, a qualidade de vida dele, terceirizando num lugar que nem esse aqui. Só quem começa a parar de produzir dentro, passando por todo aquele estresse ali, entendendo como é que ele vai receber o projeto vindo daqui, ele não tem noção da qualidade de vida dele. No começo, isso não é mentira. No começo ele fala assim, cara, eu tô com um tempo aqui que eu não sei o que eu vou fazer com esse tempo. Exatamente. Dá Você fica viveu até meio isso. com labirintite, Você né? viveu fica isso. fica Mas é meio- verdade. Eu vivi. Você olha Você e fala, o que que viveu, eu vou e é fazer verdade aqui? isso, cara. Então, assim, uma defesa também que eu faço do mundo marcenaria é que os cursos online são extremamente acessíveis. Isso me chamou a Sempre foi atenção. uma coisa que eu você quis quis, democratizar uma o premissa, conhecimento Uma premissa, é E eu isso. apanhei de todos vocês, inclusive, né? Apanha, né? Do- Todo mundo do- fala, pô, do- seu curso poderia dos valer nossos, muito mais. dos nossos amigos e alunos. Que os nossos, graças a Deus, boa parte dos meus alunos Viram amigos. e já tem mais de 10 mil alunos, né? Então, assim, infelizmente não consigo ser amigo de todo mundo, mas fiquei amigo de vários. A gente, inclusive, tem um grupo muito bacana, né? De pessoas que Do se Brasil ajudam inteiro, do Brasil e a inteiro, gente se ajuda genuinamente. Né? genuinamente. Todo quanto é problema que um tem no grupo lá, todo mundo entra com uma solução, a experiência que teve, como solucionar a experiência. E eu nunca, cara, deixei de tentar passar o máximo de informação que eu podia. Até dentro do Instagram, sempre quando me perguntam, consigo atender as pessoas, eu vou lá e respondo, tiro dúvida. Cansei de gravar vídeo para uma pessoa que eu nunca vi ali de solução da marcenaria que eu podia ajudar o trabalho dela. E teve até uma vez engraçada, não sei se você vai lembrar disso, você vai lembrar. Uma vez o Atos, né, que É um marceneiro amigo nosso que está no grupo. ele Nossa, é fantástico, cara. E uma vez ele perguntou como é que ele fazia uma frente de gaveta, você lembra? Que era uma frente de fruteira. com o vidro. E aí eu, o e aí eu vidro na tampa. acho que eu fiz um vídeo, eu expliquei como é que faz. Aí ele foi lá e fez. E ficou ótimo. E aí, uns 2 anos depois, eu ia fazer, só que eu esqueci como é que eu tinha. Eu lembro disso. Como é que eu tinha ensinado? Aí eu mandei no grupo e falei, vem cá, cara, como é que eu te ensinei? Como é que eu falei pra você? Aí ele foi lá e me explicou de volta. Aí eu fiz com a aula que ele me deu daquilo que eu tinha ensinado pra ele. Cara, isso é impagável, cara. Isso é literalmente impagável, network cara. no estado puro, no estado da arte. Falei, cara, olha só, eu te ensinei um negócio, eu não tenho a menor ideia de como é que faz. Porque, cara, o HD vai ficando sem espaço, né? E aí foi isso, e aí eu fiz como ele me ensinou, porque ele ainda melhorou o processo. Eu lembro, ele melhorou, ele Entendeu? fez um trabalho. Nossa, Aí ele melhorou o processo e E olha que legal, gente. O Atos é de Sergipe, né? O acho Atos que é era de Caju, Sergipe. né? Então, assim, ele. cara ele- habilidoso demais. fantástico. habilidoso demais e não tem essa possibilidade de terceirizar igual a gente que está no Sudeste consegue. Né? Exatamente. Vocês mais Ele no não Rio de consegue Janeiro, encontrar um parceiro. não talvez. consegue achar um parceiro de qualidade. Mas está lá com a gente, entende e assim que a oportunidade surgir, ele vai estar pronto e preparado para isso, né? Então não é porque não acredita, é porque realmente em alguns lugares Não, e é a um gente tem cara pouco de que dificuldade. como tem vários no Brasil, que tem uma capacidade produtiva espetacular e é um cara muito habilidoso na instalação. Então, quando a terceirização cai na mão desse cara, Ele vai destruir. cara, Ele vai voar. ele vai voar, assim, porque ele monta muito bem, monta muito rápido. Por exemplo, é um cara que eu acho que ia preferir, por exemplo, receber o material, de repente, na oficina dele, para pré-montar. Sim. Mas ele vai ganhar uma velocidade, cara, absurda, sabe? Perfeito. Porque o que eu acho que hoje um marceneiro ele tem que entender? Cara, é importante saber cortar, você fazer as coisas, claro que é. Mas você não precisa fazer caixaria em casa, cara. Não faz sentido. Dá para Entendeu? poder terceirizar essa parte tranquilamente. Ou né? então aquela mesma coisa, cara, então vou fazer só as portas aqui, que eu prefiro fazer as cavas aqui e tal. Perfeito. Mas a caixaria terceiriza, cara, sabe? Você vai ganhar um tempo gigantesco.
Não, e as furações que a gente até estava vendo aqui mais cedo, que já vem onde você vai colocar, se você quiser usar parafuso, já vem onde você vai parafusar ali a frente de Para gaveta. instalar a e tal. frente de gaveta tudo, alinhado. tudo A marcado. corrediça, né? A corrediça. O que eu tinha mais raiva na hora de montar um gaveteiro Gabarito era de corrediça. medir a altura das corrediças. Inclusive, né, o Marcel trouxe para mim dos Estados Unidos certa vez o gabarito de instalar as corrediças. verdade. Mas assim, tinha que Craig medir, azul. a gente tinha que Craig fazer a azul. conta de altura de cada corrediça e bater com a altura que você colocou na lateral da gaveta. Hoje você pega ali, vem a peça vem. com a furação de acordo com a corrediça que você escolheu, a marca. Olha o tempo que você ganha. Isso já ganhou muito tempo. Produtividade. Quando começou a fazer a marcação da furação da frente, aí dobrou Aí, a velocidade. Dobrou a velocidade. Porque alinhar a frente é uma coisa também Trabalhosa, chatinha, né? E uma coisa que você falou aí que também que é interessante, ô Marcel, é assim, não, a JR tá preocupada em passar conhecimento, em educação e tudo isso, por quê? Porque ela vende mais. Gente, é importante saber que no modelo que está sendo feito, eu costumo falar que é ganha, ganha, ganha. Perfeito. Exato. Então sempre Tem tem que ser. 3 partes ganhando. Quando um negócio estiver tendo um ganha-ganha, pode ter certeza que tem um terceiro perdendo. Quando for ganha, 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 pode entrar nele que faz certo. Então, realmente, a gente passa educação, conhecimento. Então, o marceneiro ganhou conhecimento, melhorou o negócio dele, vai comprar mais com a gente. Ótimo, vai comprar mais com a gente. E o cliente dele também fica satisfeito. As 3 partes estão satisfeitas. Exatamente. Então, fica tranquilo. Pode ser para vender E o mais mercado em todo cresce. algum momento. E o mercado todo mundo cresce, cresce, é. entendeu? E não é, como eu digo, o negócio não é você pegar uma fatia maior da pizza. O negócio é você aumentar a pizza. Isso, isso aumenta. Todo mundo vai sair ganhando. Vai agregar para todo mundo, né? Vamos lá. Então, esse plano tá, inclusive, depois a gente tem que falar sobre esses planos seus aí que Tá, esse plano tá saindo. eu quero pular de cabeça nele e nós vamos entrar junto nisso aí. Eu quero mexer com esse. Isso é uma coisa muito forte pra gente, cara. É Isso. uma vontade. Aí você já abre a filial em Belo Horizonte lá que tem quem tome conta. E como vocês estão fazendo aqui, eu acho que a gente acredita em atuar no mercado de uma maneira que o mercado todo cresça. Exatamente. É o ganha, ganha, ganha. Exatamente. Não esquece dessa A não. quantidade de residência que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. E aí, no começo, quando eu começava a ensinar na internet, as pessoas falavam assim, pô, cara, tu vai ensinar pro teu concorrente, você tá louco. Eu falei assim, cara, você acha que eu quase conseguir pegar... Você não está conseguindo instalar 3 apartamentos Pô, no cara, mês, meu amigo? Você está preocupado assim, com o concorrente? Exatamente, cara. Sabe? E outra coisa, sempre que tem alguém melhor aqui, pô, Puxa você vai o querer chegar sarrafo, aqui também. Aí você exatamente. passa um pouquinho e aí vai, aí que, sabe? Puxa todo mundo para cima. Exatamente. Eu prefiro ter o qualificado próximo, né, como amigo, como parceiro, mesmo que concorrentes, mas de uma forma saudável, né? Claro. Que ele aprender, a gente compartilha e por aí vai. Então, assim, a gente está chegando no final já, né? Mas eu Passa rápido, cara, pô. tá acabando. Papo bom passa rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta, que talvez ela renda um pouquinho, mas marcenaria vai muito além da medida? Muito além. Me explica então por quê. Cara, porque tem tantas competências ali dentro, cara. Tem criatividade, tem parte muito técnica, que são as medições. Tem, cara, gosto, a forma de atender o cliente, forma de entregar, forma de desenvolver cultura dentro da empresa. Cara, a forma de evoluir, de buscar parceiros novos. Vai muito além da medida, cara. Isso aí. Muito além. Então você pode acertar a medida toda do móvel e errar tudo no negócio. No business com pode. certeza, com certeza. E como envolve pessoas, só aí já é muito mais do que medida. Nossa, essa foi... Envolve profunda pessoas agora. ali que... Principalmente o cliente final, né, cara? Quando ele falou que era da educação, eu não imaginei que era da filosofia, né? Mas é isso. É isso. Cara, envolve pessoas. Você está gerando alguma coisa para alguém e não é só medir. Você pode medir, como o Marcelo falou, tudo certinho e no final o negócio dá errado. Então você tem que ter atenção, tem que ter coordenação, tem que ter, hoje em dia, com o mercado do jeito que está, você tem que ter parcerias boas para você conseguir entregar um produto de qualidade que vai fazer o teu cliente ficar satisfeito e a partir daí todo mundo ganha, o mercado cresce e é isso que a gente quer. E não é só isso também, é você valorizar quem está dentro com você, sabe? No nosso caso, por exemplo, valorizar os montadores, valorizar o trabalho deles, porque sem eles também não seria possível o modelo de negócio que a gente tanto acredita, que a gente trabalha para melhorar, para evoluir. Sim. Então, assim,
por isso, formar bons montadores também. E graças a Deus hoje a gente tem bons, né, lá, cara, que trabalham com a gente, que são pessoas boas, principalmente, assim. Além de muito competentes, são pessoas boas, pessoas do bem. E isso, cara, pra mim faz uma diferença absurda no dia a dia. Isso não tem preço. Faz uma diferença absurda no dia a dia. E, cara, que honestamente é o que eu vejo aqui. A forma como é todo mundo bem tratado, a coisa toda. É porque é difícil. É difícil para você que está vendo daí entender o que é isso aqui, sabe? É verdade. É complicado. Parece cara. estar pagando pedágio, mas não é verdade. Não, assim, enfim, quem quiser conhecer a JR e ver a possibilidade absurda que tem aqui dentro, cara, para agregar no seu próprio trabalho, eu me arrisco a dizer que a gente se dá muito melhor do que vocês. Nesse sentido, assim, a parceria, a gente ganha muito mais, porque a gente tem a possibilidade de usar coisas que talvez a gente não pudesse usar. Sim. Então, assim, vocês oferecem pra gente... A gente não ia ter acesso. Não ia ter essa possibilidade. Então, assim, o que vocês oferecem pra gente, pelo custo que é oferecido, é um presente pro mercado. Perfeito. Então, eu acho que, até agradecer a todo o pessoal aqui da JR, que é fantástico. Aproveitando já que está no final, agradecer pelo convite, pela honra da gente poder falar um pouquinho aqui. E dar os parabéns para vocês, cara, que é realmente maravilhoso. E aí, Marcel, quer finalizar também? Eu vou ser repetitivo, porque eu acho que merece, eu acho que temos que agradecer mesmo. E parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui em Minas. Pioneiro, né, como eu conheci hoje. Eu acho que o mercado só tem a ganhar com isso. E o pessoal de Minas tem um baita parceiro aqui. Que me surpreendeu hoje quando eu cheguei aqui. Que bom, né? E não é só aqui, né? Também, né? Por exemplo, o pessoal do Rio também que quiser... não tem... que a gente entrega lá. Não tem... Vai chegar em tudo quanto é lugar. Vamos chegando que a gente não tem problema com isso, não. Eu queria agradecer do fundo do coração, sim, a nobreza e o aceite do convite seus. Falar para mim, de verdade, pessoalmente... Eu sei que a JR toda está agradecida, mas eu falando aqui em nome dela e por mim também, é um prazer, uma honra ter vocês dois aqui do meu lado. Sabe a admiração que eu tenho pelos dois, não é só por um, mas pelos dois. É recíproca verdadeira. Obrigado, que bom, que bom. E saber que eu consegui hoje ter 3 coisas muito importantes, né? A JR, que está aqui, focada em educação. Vocês dois, que são focados em educação. E eu, que meu sonho era focar muita coisa do que eu tenho de conhecimento em educação, né? Legal. Então, juntar essas 3 coisas aqui nesse momento, para mim é muito especial. Agradecer mesmo, desejo tudo de bom para vocês. A gente tem muita bagunça para fazer no mercado, muita onda para fazer no mercado daqui para frente. Você para de chorar também, tá? Senão... Cara, eu choro muito. Senão, eu sou chorão pra caramba. Senão você me quebra. Todo mundo sabe. Desse jeito. E falar para você que está em casa que... Esse é o primeiro de muitos podcasts e a nossa intenção é levar conhecimento, agregar para o seu trabalho. Pode contar com a JR. Meu nome é Rafael, né? Eu não me apresentei no começo, sou gerente comercial aqui da JR, gerente comercial de serviços especificamente e consultor. Então, se você estiver precisando aí na sua marcenaria de uma consultoria, estiver precisando de um parceiro sólido que está preocupado, dedicado em te atender da melhor maneira possível, pode contar com a gente da JR, entre em contato, procura nas redes sociais e a gente está aqui à disposição para vocês, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Valeu.